Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? O ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Hoje no Sagrado Evangelho, nesse quarto domingo do tempo comum, contemplamos a vocação profética. Essa vocação que todo cristão ele é chamado a viver. Essa vocação que vem do próprio Cristo. Porque a vocação profética, o munus profético, é o munus de ensino, de transmissão da verdade. Por isso que nós vemos, diante daquilo que era a missão de Jesus Cristo, quando ele estava na sinagoga, aquelas pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque ensinava como quem tem autoridade. Veja que a autoridade, ela vem sempre pelo testemunho, porque Jesus, ele vivia antes de falar. Quando ele falava, as pessoas já tinham visto o seu testemunho de vida. E assim as suas palavras, elas possuíam uma autoridade. Porque quando nós assim vivemos aquilo que nós falamos, as nossas palavras, elas têm um poder de tocar o mais profundo do coração das almas. E assim, nós vemos como que as pessoas se sentem atraídas. Elas se colocam no caminho de salvação. Por isso que a vocação profética, ela é uma vocação que possui 3 aspectos que eles estão sempre unidos. Não existe um profeta que não tenha esses 3 aspectos sempre unidos, e um é consequente do outro. O primeiro aspecto da vocação profética é a proclamação, o anúncio da verdade. E nós precisamos entender que Jesus Cristo é a verdade. Quando nós aprendemos a verdade, buscamos permanecer na verdade, na justiça, nós vamos tendo a capacidade de viver e experimentar esse verdadeiro caminho. E assim nós começamos a proclamar a verdade através da nossa própria vida, porque o nosso testemunho é o anúncio da verdade. Depois, a verdade, ela nos leva sempre a denunciar o erro, porque se nós vivemos na verdade, nós estaremos sempre denunciando o erro. E essa denúncia do erro, ela é essencial, porque ela nos faz e nos torna corresponsáveis pela salvação dos outros. Por isso que nós precisamos ter um grande cuidado com a omissão, porque a omissão, ela é um veneno que vai matando a verdade em nossa consciência. Quando nós vamos nos omitindo diante daquilo que é a verdade de Deus, diante daquilo que é o erro que nós vemos ou na nossa casa, ou no nosso trabalho, na nossa escola, ou no ambiente de amizades, quando nós vamos nos omitindo
diante daquele erro, nós vamos perdendo a capacidade de realmente se tornar luz para aquele ambiente. E muitas vezes, quando nós vamos passando o tempo e nos omitindo diante destas circunstâncias, essa omissão vai envenenando a nossa consciência e o nosso coração, até que em um determinado momento nós estaremos fazendo aquilo que nós antes achávamos errados, mas aquela omissão ela foi matando tanto a verdade dentro de nós que nós já começamos a achar que essas circunstâncias erradas elas são normais, e aí é o grande perigo. Por isso que nós precisamos também aprender a denunciar o erro. E a terceira coisa, o terceiro aspecto da vocação profética é essa correção do erro para reconduzir as almas no caminho de salvação. Não existe vocação profética sem essas três coisas: o anúncio da verdade, a denúncia do erro e a recondução do pecador, daquele que está errando, para sair do caminho de perdição e voltar no caminho de salvação. Por isso que nós somos esse sinal profético no mundo, porque na medida em que nós vamos vivendo a vida do próprio Cristo, a nossa vida, o nosso testemunho, ele por si, ele proclama a verdade, ele denuncia o erro da sociedade e a nossa própria vida mostra, manifesta o verdadeiro caminho de salvação. Por isso que nós precisamos ir exercitando essa vivência do Evangelho, para que a nossa vida, as nossas palavras tenham verdadeira autoridade, porque a nossa palavra ela só tem autoridade quando nós primeiro vivemos. Por isso que Jesus Cristo ele nos chama a essa vivência da vocação profética, porque depois, se nós olharmos o Sagrado Evangelho, nós vamos perceber que naquela sinagoga, ali estava um homem impuro, possuído por um espírito impuro, onde aquele homem começa, aliás, o demônio começa a proclamar que Jesus é o Filho de Deus, o Santo de Deus. Jesus ele poderia deixar o demônio falando muitas coisas sobre ele, mas se nós olharmos bem no Sagrado Evangelho, Jesus tem sempre a mesma atitude diante dos demônios. Quando eles começam a proclamar quem ele é, a anunciar quem ele é, ele sempre manda com que o demônio ele se cale. E isso é porque Jesus ele não quer um testemunho de alguém que não vive, porque um testemunho, o anúncio pelos lábios de alguém que não tem aquele anúncio na sua própria vida, no seu próprio testemunho, esse anúncio ele se torna um contra-testemunho e é um anúncio que não toca os corações, mas toca só a mente e, infelizmente, não gera conversão a ninguém, porque ele está desprovido do poder de Deus, porque só Deus converte. Por isso que o nosso anúncio, as palavras que saem dos nossos lábios, elas precisam estar fundamentadas e amparadas pela prática de fé, pela prática da vida do próprio Cristo, para que assim nós possamos continuar sendo esses profetas no mundo e a nossa vida seja um sinal da presença de Deus, porque todos aqueles que veem a nossa vida, que têm contato com cada um de nós, essas pessoas precisam, através das nossas atitudes, lembrar que Deus existe, lembrar que o céu existe, lembrar que existe um caminho de salvação. Por isso que nós somos um sinal escatológico, nós somos um sinal de Deus para o mundo e nós temos esse grande dever de adentrar nesse grande mistério da vocação profética para sermos
verdadeiros anunciadores do Evangelho. E sendo anunciadores, nós possamos realmente ser profetas nesse mundo, para que todos aqueles que veem a nossa vida possam contemplar a verdade, possam perceber o erro da sua vida, aquilo que precisa ser mudado, e possam encontrar em nós o verdadeiro caminho de salvação. Porque assim deve ser a vida de cada cristão, um sinal de Deus para o mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.